Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. O grupo enfim chegou à torre. Houveram algumas complicações durante a jornada, mas tudo se resolveu e agora eles podem explorar a torre. Estranhamente, eles se depararam com uma mulher. Apesar de ter o nome do sábio que foi descrito como sendo um dos heróis que ajudou na derrota da bruxa há 400 anos atrás, ela não era o sábio descrito nessa história. O que era mais estranho era que, na verdade, o nome real do sábio era Flugel, o cara que plantou aquela árvore gigantesca na planície onde ocorreu a batalha contra a Baleia Branca, e que, coincidência ou não, foi crucial na derrota daquele Maju que atormentou o mundo por séculos. Eles também acharam um teste deixado pelo sábio naquela torre, na real, mais que um. Além disso, o grupo descobriu que aquela torre era, na verdade, uma biblioteca, que o propósito da torre nunca foi para manter a vigilância sobre a bruxa. Que mais mistérios guarda esse lugar? O que mais o grupo vai achar naquele lugar? O que é esse teste que os esperava? Enfim, antes de a gente conferir isso, já vai deixando o teu like, se inscreve, comenta, compartilha e também confere os links aí na descrição. Um deles vai ser o meu LivePix e outro vai ser o link para comprar os volumes oficiais e traduzidos da Light Novel. Agora, vamos para o resumo. O teste da Torre de Pleiades começou e as condições para sua realização são bem flexíveis. Quantos participantes quiserem, quantas tentativas quiserem. Parece tudo muito bom, mas aquela voz disse algo estranho. Ao tocar nos monólitos e escutar aquela voz, a placa se tornou várias. Algumas delas tinham tamanhos diferentes, mas além disso e daquela frase, não existem mais dicas. O Julius pede para que o Subaru toque numa delas. Assim ele o faz e os monólitos desaparecem depois de brilhar intensamente. O Subaru olha para trás e lá estava aquele primeiro monólito que ele tocou. O Julius também explica que tocar todos eles e tentar uma resposta com um método de eliminação também não funciona. Quando o Subaru escutou sobre esse método claramente idiota, a Emília ficou vermelha de vergonha, deixando claro quem foi o idiota que fez aquilo. Eles até perguntam para Shaula se ela lembra de algo, mas ela diz que não lembra de ninguém depois da 100ª vítima. Mas o grupo percebe que não faz sentido perguntar para ela. O teste não seria sobre algo que aconteceu depois que a torre foi criada, mas sim de algo que aconteceu antes. A Beatrice manda ela tentar se lembrar de antes da torre ser construída, inclusive falando que os peitos e a bunda dela estão absorvendo todos os nutrientes que deviam ir para a cabeça. Do mais absoluto nada, mas ok. A Shaula diz que foi a mãe dela quem escolheu essa aparência, mas pensar naqueles tempos antes da torre ficar pronta era difícil. Ela não se lembra de nada. O Subaru pensou em fazer ela lembrar de alguém que ela tenha matado ao listar uma galera que estava por aí na Era das Bruxas. A Emília tenta frear ele um pouco, já que isso pode não ser muito bom pra ela. Mas o Subaru diz que ser muito gentil com ela não é uma boa, já que a Shaula é do tipo que fica pior se receber muito elogio. Ele tem certeza disso porque ele também é assim. Mas mesmo que ela lembre, ainda tinha um problema. Como fazer o monólito aceitar a resposta? Ainda restava a dúvida de o que significa o seu maior esplendor. O Subaru decide tentar aquilo que ele pensou, falar alguns nomes e ver o que a Shaula lembra. Ele menciona o Reid e a Shaula fica assustada. O Subaru pergunta se ele era tão terrível assim. O Julius interrompe, mostrando a discordância dele com a pergunta do Subaru. E num monólogo totalmente régulos das ideias, ele demonstra o seu lado fanboy. O Subaru explica o óbvio, dependendo do ponto de vista, ele poderia sim ter sido uma pessoa horrível. O Julius decide tirar a prova perguntando para Shaula diretamente. Vamos ouvir sua impressão sobre o primeiro santo da espada, Rei de Astria, senhorita Shaula. Permita-me pedir sua opinião sincera e sem reservas. Ele era um lixo humano. Permita-me pedir sua opinião sincera e sem reservas. Não haja como se não tivesse ouvido. O Julius parece os fanboy que assistiu Batalha Mortal do Nerd. Isso é muito foda. Pior que depois de escutar aquilo, ele ainda tentou arranjar uma desculpa pro cara ser um estrume de gente. Ele é muito os fanboy de Batalha Mortal. Enfim, o Subaru deixa o Julius e a Beatrice para tentar conseguir algo das pessoas do passado. O Subaru mesmo decide dar uma olhada mais nos monólitos. Enquanto pensava, o Subaru cada vez mais notava a estranheza que era aquela situação como um todo. A dificuldade que era chegar naquela torre, as instruções que foram dadas para Shaula e agora um teste. O grupo atravessou o deserto, ganhou a amizade da Shaula e agora pode tentar passar no teste. Mas tudo isso não seria possível se eles não tivessem feito as coisas do jeito que fizeram. Primeiro que o sábio mandou a Shaula encher de buraco quem tentasse chegar na torre. E mesmo que atravessassem o deserto, a Shaula ainda tentaria os matar, já que não era garantido que ela ia gostar de quem atravessasse. E a gente viu isso na série história do Julius. Eles estarem de bem com a Shaula foi uma completa coincidência. Ainda por cima, a Emília diz que esse teste do sábio parece o teste da Equidna. Durante o time skip, o Subaru e a Emília só falaram sobre o teste da Equidna uma vez ou outra.
A Emília tinha uma certa dificuldade em falar sobre o conteúdo dos testes, então o Subaru não persistiu no assunto. As similaridades do teste do sábio com os da Echidna não paravam por ali. Ambos testes podiam ser feitos infinitamente. A quantidade de testes também era a mesma, já que haviam mais 2 testes nos andares superiores. Quem sabe até as outras bruxas não devem ter uma conexão com os 2 testes também. Mas a Emília abandona essa linha de raciocínio, já que ela não daria a resposta para os testes do sábio. Apesar de todas as complicações, similar ao teste da bruxa, o sábio não iria por um teste impossível de se resolver. Aqui, o Subaru começou a usar o cérebro. A Anastácia tentou dizer algo, mas a Emília calou ela rapidamente e começou a observar o Subaru com bastante ânimo. A Emília conhecia aquela face que ele estava fazendo. O Subaru pensou que a presença da Shaula não era crucial para a resolução do teste. Não faria sentido ser. A Shaula foi ordenada a matar todos que se aproximassem. Se um confronto que resultasse na morte da Shaula fosse inevitável, mas a presença dela fosse crucial, resolver o teste seria impossível. Talvez a resolução para o teste seja uma Shaula que a Shaula que tá na torre não conhece. O Subaru chama a Beatrice e ela fala que gosta da face que o Subaru tá fazendo agora. O Subaru diz que quer usar o Murak para olhar os monólitos de cima. Assim ela o faz e estranhamente eles não atingiram o teto. Era como se o espaço daquele ambiente fosse distorcido para parecer maior. Ao olhar os monólitos de cima, o Subaru percebe qual é a resposta certa. Depois de descer, ele explica que o pessoal não acertar a resposta não é culpa deles. Dificilmente existiria alguém com o conhecimento certo para passar naquele teste. O nome do herói destruído por Shaula é Orion. A Shaula, é claro, não lembra de ninguém com esse nome, mas o Subaru explica que o nome dela tem uma origem. Shaula é a segunda estrela mais brilhante da constelação de Escorpios. Seu nome tem origem no idioma árabe e significa o agulhão, referenciando evidentemente o ferrão do escorpião. Inclusive, vocês sabiam que a Shaula tá na bandeira do Brasil? Ela é a estrela que representa o Rio Grande do Norte. Curioso, né? Voltando, de acordo com a lenda, o grande herói Orion começou a ficar cheio de si, arrogante. Então os deuses mandaram um escorpião para lidar com ele. O herói foi ferroado e morreu por isso, posteriormente se tornando uma estrela. O escorpião, por seu grande feito, foi transformado numa constelação. É dito que até os dias de hoje, o grande herói é aterrorizado pelo escorpião, fugindo dele durante o céu noturno. Tocar o seu maior esplendor infere em tocar na estrela mais brilhante da constelação de Orion, mas o Subaru explica que esse teste tem uma pegadinha. A estrela mais brilhante de uma constelação não é somente a que brilha mais forte. Também existem casos onde o brilho de uma estrela é constante. 2 estrelas podiam ser destacadas nessa constelação, Betelgeuse sendo o ombro direito e Rigel sendo a perna esquerda. Rigel sendo uma estrela de brilho constante e Betelgeuse sendo a estrela que brilha mais forte. Mas o Subaru escolhe Rigel como a resposta certa, já que a outra fazia ele se lembrar de alguém que o Subaru odiava. Depois de fazer sua escolha, o ambiente que já era branco brilhou, e depois que o brilho cessou, o grupo percebeu que estava rodeado de estantes de livros. A Emília ficou super feliz que o Subaru resolveu aquilo, mas o próprio Subaru ficou puto. Era impossível de alguém passar naquele teste se não tivesse um conhecimento específico. A Emília ficou confusa com aquilo, mas revelar muita coisa poderia ser perigoso. Era óbvio que aquele que pensou no teste conhecia o mesmo céu que o Subaru. Inclusive, conhecia as histórias que ele conhecia. E se o responsável fosse o sábio, como o Subaru pensava, então o cara era totalmente distorcido. O Subaru até fala pra Shaula que o mestre dela tinha uma personalidade problemática. A Shaula fica surpresa com aquelas palavras. Ela diz que não é típico do mestre ficar se ofendendo, e que ele pelo menos criou um teste fazível. Se fosse o Reid, ele teria botado um clone dele ali e faria o teste ser concluído somente se alguém o derrotasse. A Emília pergunta se tá tudo bem eles lerem os livros também, já que foi o Subaru quem resolveu o teste. O Subaru diz que sim, já que eles nem estariam na biblioteca caso só aquele que resolveu o teste pudesse ler. Imediatamente após isso, a Emília pega um livro e abre. O Subaru fica surpreso com aquilo, e a Emília diz que se o Subaru falou que é verdade, então é a verdade. O Julius diz que essa confiança foi algo que o Subaru construiu, mas mesmo assim, o Subaru ainda achava que não merecia aquilo. Ele sentia que algo estava errado. Enfim, o grupo pegou alguns livros. Todos eles tinham nomes de pessoas escritos, mas ninguém os conhecia. O Subaru deu mais uma averiguada. De repente, ele encontra o livro que tinha o nome de alguém que ele conhecia. Ele pega o livro e abre. Quando ele tenta ler o livro, ele apaga. Havia uma mulher, solitária e tão jovial que não poderia ser chamada de mulher ainda. Ela era pequena, tinha um tom de pele mais escuro e cabelos verdes. Ela era tão jovem e mesmo assim, tinha várias preocupações. Bem e mal, havia várias possibilidades nesse mundo, porém, ela acreditava que todas as escolhas podiam ser categorizadas como bem ou mal, nada mais. Foi o pai dela quem a fez acreditar que o mundo se dividia em preto e branco. O pai daquela jovem era um executor.
O seu trabalho era decapitar criminosos, dando a eles o final que eles merecem. Desde muito nova ela via isso. O próprio pai dela a fez testemunhar que o mal era um caminho sem volta, que todo aquele que o mal venerar será recompensado devidamente. Aquela garota, antes mesmo de aprender o valor da vida, aprender sobre o processo de evolução, aprendeu sobre o final da vida. Mas ainda restava a dúvida: o que definia bem e mal? O que serviria de linha que, caso ultrapassada, definiria alguém como maligno? Certo dia, a resposta recaiu sobre ela. Um dia a garota quebrou um copo que pertencia ao seu pai. Ela confessou seu pecado e esperou pela execução. Mas seu pai a perdoou, dizendo que ela fez a coisa certa em contar para ele e pedir desculpas. Enquanto ele sorria e fazia um carinho na cabeça dela, a garotinha entendeu. A linha que ela procurava estava no coração. Ainda era difícil definir o bem, mas o mal era mais simples, já que a culpa ficava no coração do criminoso. Ao conseguir a resposta que tanto ansiava, a garota deixou sua casa à procura daqueles que carregavam essa culpa resultante dos seus próprios pecados. Ao entregar sua visão aos outros, alguns riram, alguns ficaram preocupados e outros ficaram confusos, mas no fim, dava na mesma. Todos acabavam despedaçados. Havia pecado merecedor de punição no coração de todos, pisando no fragmento das pessoas, com uma delas sendo o seu próprio pai. Ela vagou em busca de pecadores que mereciam punição. A bruxa do orgulho questionou pecados, aplicou punições e continuou a julgar criminosos. Eu sinto que esses resumos estão saindo mais fluidos do que eu pensei. É que eu via resumos de arcos de outros youtubers e ficava pensando, caralho, quando eu fizer isso vai demorar pra caralho. Mas não, eu acho que tá num pacing até que legal. Não deve demorar muito até eu chegar nos últimos volumes. Eu falo isso porque os volumes do arco 7 estão saindo já, e eu vou resumir eles também. Eu comecei a resumir o arco de Volar, que é bem no meio dele, lá pelos capítulos 75, 76, por aí. O meu plano é resumir tudo e talvez refazer alguns vídeos, mas isso é só mais lá pra frente.